Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto nessa região. Bom dia, queridos internautas, queridos companheiros, irmãos de jornada. Já começamos cedo, né? É bom, né? A Amália já está aí, a Amália, a equipe toda, a Sueli, Rosângela, que aqui não está. Tavares também é dos nossos, acorda cedo. Então é isso, que vocês também aprendam a acordar cedo, que é bom. Já iniciar orando. E para iniciar esse nosso estudo do Memória de Suicida, aqui na Web Estação da Luz, a gente, que é o nosso já método de trabalho, iniciaremos com a leitura do Evangelho, que a Sueli vai fazer, do capítulo 13, o item 1 e 2, e a Amália vai fazer a nossa prece inicial, tá, Amália, por favor? Então, vamos lá. Bom dia a todos. Participem conosco. A gente gosta muito e que a gente tenha um estudo bastante profícuo, de muito ensinamento para nós hoje. Capítulo 13 do Evangelho nos fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item 1 e 2 nós vamos falar sobre fazer o bem sem ostentação. Então, vamos lá. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles,
De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Anotação em Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Não fales disto a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho na tua cura. Na anotação em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Bom dia a todos. Então, irmãos queridos que estão agora aqui nos acompanhando, vamos fazer a nossa prece, porque já fomos preparados pela leitura do nosso roteiro seguro para o equilíbrio de nossas mentes, dos nossos sentimentos. Pensemos assim nesse momento em que vamos começar um trabalho tão grandioso de estudo, de reflexão, em torno dos ensinamentos de Jesus. Pensemos assim: Senhor Jesus, mestre, amigo, condutor de nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, dizendo presente ao trabalho. A este momento, Senhor, em que estamos trabalhando, desenvolvendo os teus ensinamentos para ajudar os nossos irmãos e a nós mesmos a pensar contigo, Senhor, a equilibrar nosso pensamento com os teus ensinamentos sublimes, equilibrados, seguros, que nos conduzirão para um caminho de paz, de felicidade um dia. Abençoa, Senhor, os nossos esforços, de todos nós que aqui estamos, procurando desenvolver as virtudes, Senhor, as faculdades que temos, a determinação, a perseverança, o desejo íntimo, Senhor, de realmente buscarmos a felicidade que está destinada para todos nós pelo nosso Pai de amor que nos ensinastes a pensar dirigindo-nos a Deus, esse Pai amoroso, esse alimento da nossa vida. Permita, Senhor, que mais uma vez todos juntos aqui, encarnados, desencarnados, qualquer que seja a distância que estejamos, que os nossos pensamentos estejam unidos, direcionados com a leitura, com a reflexão, com os ensinamentos, para que aprendamos a ver a vida de forma mais equilibrada, unindo os dois planos da vida, pois somos espíritos imortais e precisamos aprender a pensar como tais. Permita, Senhor Jesus, que Maria de Nazaré, também a Mãe Amantíssima da humanidade que nos ensinastes a amar, possa, nesse momento, com a tua permissão, nos envolver, nos sustentar no trabalho, pois ela é a diretora
maior deste núcleo de trabalho que estamos aprendendo a conhecer e a sentir. Abençoa-nos, Senhor, e ainda permita que os benfeitores espirituais que nos sustentam mais de perto, em Teu nome, possam nos envolver nas suas vibrações de paz e de tranquilidade, no desenvolver de todo o trabalho de hoje. Abençoa-nos, envolve-nos na Tua luz, Senhor Jesus, e permita-nos que possa ser em Teu nome, em nome da direção espiritual da nossa casa espírita e de todas as casas espíritas aqui representadas, em nome dos patronos das nossas casas, mas, sobretudo, Senhor Jesus, que possa ser em nome de Deus, nosso Pai, que possamos considerar iniciado o nosso trabalho desta quarta-feira, aqui na Web Estação da Luz, no Rio Grande do Norte. Sustenta-nos a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, já devidamente autorizado pelo Mestre Jesus, por Maria de Nazaré, pelos benfeitores da Web Estação da Luz e da nossa casa espírita tão amada, Centro Espírita Leon Denis, vamos dar continuidade ao estudo de hoje. O estudo de hoje é uma passagem de extrema reflexão, que é o caso Mário Sobral, que a gente vai estar muito atenta com isso. Vamos dar continuidade, né? Porque na semana passada, na última semana, ela já deu início. Então, agora a gente viu que no início desse estudo, eu vou fazer uma revisão rapidinha, só para estar lembrando, né, a gente mesmo, e quem está nos acompanhando, a leitura na íntegra do Memória da semana passada, eu vou fazer aqui a leitura na íntegra, e depois você pega esse item 2 aí, tá, Amália? No item 1, que é a Torre de Vigília, tem aí, Sueli? Se tiver, tem aí, beleza, para todos nós acompanharmos. Ele diz que Carlos e Roberto de Canarrejas prontificaram-se a acompanhar-nos na visita de instrução sugerida pelo expediente diretor do departamento hospitalar. Opináramos por iniciá-la justamente da Torre de Vigília, que qual fortaleza invencível em plena região bárbara do invisível, defendia um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores, provindas do exterior, eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. A extensão a percorrer era grande. O carro singelo está aqui... Alígero, isso, desculpa, tá coisa aqui. Alígero recorreu-nos, pois não vislumbráramos sequer, até então, a possibilidade de nos impulsionarmos com o pensamento, praticando a volitação. A certa altura da viagem, quando já bem distanciados do pavilhão indiano, respondendo a certa confidência de Mário Sobral, ouvimos que Roberto dizia. Então, a gente está... Só aqui já estudamos isso, mas quanto ensinamento tem aqui, né? A gente não vai se ater, porque a vontade de voltar a refletir sobre isso, vamos agora entender a questão de Mário Sobral, propriamente dita de Mário Sobral. Aí ele fez um panorama da visitação instrutiva aos vários departamentos, acompanhado por uma equipe sugerida por Teócrito, e mais a equipe toda de Teócrito lá da área do hospital,
Então, eles vão começar a partir do hospital, eles vão começar pela torre de vigia, e com a pergunta do Mário Sobral. Aí a gente vai pedir, então, a Amália para ler essa sequência desse texto do Memória para a gente estar aí refletindo nessa pergunta do Mário Sobral. Tá, Amália? Contigo. Então, vamos lá. Diante da insegurança deles, né, ali naquele momento, aí continua o texto lá do Memórias, dizendo o benfeitor: o desânimo é mau conselheiro, amigo Sobral. Será de bom aviso meditares serenamente no alvitre fornecido pela experiência do irmão Teócrito. Aparentemente, é um conselho trivial e inexpressivo, mas fica sabendo que encerra sabedoria profunda e representa a chave áurea com que descerrará barreiras que se te afiguram existir nas estradas para a reabilitação. Que importa, aliás, uma existência de 30, 60 anos de sacrifício, em a qual o corpo carnal poderá ser mutilado, se através dela é que reconquistaremos a honra espiritual, a paz que nos falta à consciência, no ensejo para a realização salvadora que nos identificará com a lei que infringimos. Então, aí a gente vê nesse texto, a gente tem muita coisa para pensar, né? Como o nosso método de estudo, as fontes, por mais que a gente tenha na nossa cabeça, a gente já tem um mínimo de cultura espírita, a gente poderia ter vários links, mas a gente tem que começar por algum. Então, o método aqui usado é sempre começar por Jesus e Kardec. E aí a gente vai para as outras obras, sim, mas a gente segue uma programação, um estudo prévio, como bem recomenda Kardec lá no Livro dos Médiuns, na questão 211. Todo estudo espírita deve ter um estudo prévio, para que não haja decepções, ele deixa isso bem claro. Então, a gente segue isso e está sendo muito proveitoso seguir esse conselho, essa instrução de Kardec. Então, a gente, pensando nesse texto aqui que a Amália leu, nós temos algumas questões, né, Amália, aqui do Livro dos Espíritos, chamada Decepções que pode levar ao desânimo. Fala aí para a gente, Amália, num resumo que você queira, em relação a essas questões aí. Eu acho que está bem de acordo, né? O que você acha? Então, eu até vou pegar, para começar esse comentário, com esse trechinho aqui de Lacordaire. E aí a gente volta lá na seleção que ele dá aqui das questões do Livro dos Espíritos. Não é isso? Pode ser. Ele diz lá, o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na vontade de Deus. Aí a gente vai lá. Decepções que podem levar ao desânimo. Não parece que não, mas a gente não presta atenção nisso. Por isso, nas questões 934, 937, tudo do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos, a gente sabe, tem resposta para tudo, para todas as circunstâncias da vida, para todas as situações com que nós passemos. Então, ele vai trazer para nós, né, ele fala na 934, que a tristeza pela perda das pessoas amadas são provas e expiações. A gente não lida com isso milenarmente, né? Mas a gente não para refletir e a gente afunda-se até em depressão por causa disso. Por isso que o doutor Herman diz que tristeza é uma doença. Não nos deixamos levar pela tristeza, porque é uma doença. Na 937, a ingratidão. A ingratidão está aí, todo o tempo. A gente fala, reclama da ingratidão do outro, mas somos ingratos todo o tempo. Nós somos ingratos com Deus. Por isso que Lacordaire está nos alertando isso. Né? É um erro. Deus não aprova o desânimo. Né? Por quê? Provém dessas situações. Outra questão que o Livro dos Espíritos trata, também ainda muito atuante na nossa
sociedade, na nossa humanidade. As uniões antipáticas, as afeições destruídas, todas as uniões se tornaram descartáveis por conta disso, pela falta de solidez no entendimento das leis divinas, né? Por isso, com muita facilidade, a gente cai no desânimo, a gente cai em depressão, a gente, né, esquece de Deus. O primeiro passo é esquecer de Deus, né? E, na 940, nós temos lá os seres obrigados a viver cumprindo expiação. Está aí, né, toda a doutrina espírita falando para nós de provas e expiações, o planeta que estamos vivendo. Então, e não é só falar o planeta Terra é provas e expiações. Eu quero entender, eu tenho que entender o que é prova, o que é expiação, o que é isso na minha vida, né? Na verdade, nós temos muitos motivos para não desanimar, mas a gente não sabe buscar. Então, na 931, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as classes felizes. O sofrimento está em toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes que chama sofredora são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Isso quer dizer o quê? A qualidade, o nível de nós, espíritos, que estamos vivendo na Terra. Nós estamos comprometidos. E o início desse comprometimento doloroso é o desânimo, é o desconhecimento da lei divina. Quando o homem tiver feito dela a morada do bem, a Terra, né, o planeta, e dos bons espíritos, ele aí não será mais infeliz e ela será para ele o paraíso terrestre. Quais são os espíritos que desanimam? Os inferiores, principalmente os rebeldes, os teimosos, que é o que Santo Agostinho nos caracteriza no capítulo 3, item 15 do livro do Evangelho. A terra acolhe os espíritos rebeldes à lei de Deus. E então, né? o número maior são de rebeldes, é claro que o número maior são de sofredores na Terra. Né? É isso mesmo. Então, a gente pode estar puxando aquele poema Instrução, né? Porque esse poema da Alta de Souza, a gente pode considerar como um poema Instrução. A gente botou na conclusão, mas a gente vai puxar aqui para ajudar a gente a fechar esse raciocínio. Quando ela diz, por isso, sempre pede a Deus consolação, pede paz ao coração, está aí na tela. Pede paz ao coração. Estou lendo, pode deixar. Vive, aí, olha só que esse ponto que é interessante, ó. Vive a vida com alegria, sem melancolia, sem grandes aflições. Vive a vida diferente do clamor de tanta gente que não sabe que essa dor nos leva à perfeição. Gente, é o poema que vem explicar a natureza do planeta Terra, justamente esse item que a Amália trouxe aqui para estar esquentando o nosso raciocínio de hoje, que é a 931. A 931 é uma resposta, é uma reflexão para muita pergunta de muita gente que tem feito, né, Amália? Toda hora. O tempo toda todo. Hora, porque a gente repara, né, que o nível de lamentação, de sofrimento, de doença, de problema, de dificuldade é muito maior. Mas não é isso que Deus que está destinado para nós. Está destinado à felicidade, mas eu tenho que procurar, buscá-la, encontrá-la. E vai em mim, não é no outro, não, é em mim. O que em mim está acontecendo para eu afundar nesse sofrimento, né? Isso então, mesmo. É natural que um número maior, como a pergunta de Kardec, por que na Terra a sociedade tem maior número de sofredores? Porque o maior número são rebeldes, né? Isso, a gente não pode esquecer essa é um tipo de questão do Livro dos Espíritos, como o Livro dos Espíritos
é a nossa bússola de caminhar, né? Como se fosse um GPS para a gente estar utilizando na nossa encarnação, toda vez que algum sentimento, como diz o poema de Alta de Souza, qualquer sofrimento tem que pedir a Deus consolação. É a consolação e o entendimento que vai fazer com que a gente entenda que a pessoa que não tem esse entendimento aqui, ela não vai saber, não tem ideia, como diz o poema, vive a vida diferente do clamor de tanta gente, que a maioria murmura, chora e se indigna contra Deus, a postura infantilizada, né, de adulto infantilizado, né, esse clamor de tanta gente. Aí ela diz que não sabe que essa dor, seja a dor qual for, nesse caso aqui nós estamos estudando uma dor profunda de um personagem. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui foi fato real, né? A gente sempre lembrando isso. Nós não estamos estudando memória como se estuda algumas parábolas de Jesus, que era uma figura de linguagem para que a gente possa, até hoje, passado mais de 2000 anos, estar pensando e refletindo, né? Não, é fato mesmo, e um fato que acontece com muita gente. Muita gente, que não qualquer desespero, seja ele qual for, que não é fácil, não vamos aqui estar malbaratando a dor de ninguém, porque dor dói, e dor dói em qualquer um. A gente pode usar máscara, a gente pode entender, como o poema de Alta de Souza faz a gente entender que em qualquer situação a gente tem que pedir consolação a Deus. Então, ela já começa nos linkando a Deus. E isso é agradecimento e pedir consolação. Para quê? Para que a gente possa entender, como a Amália muito bem, eu não precisaria estar falando, que a Amália muito bem explicou, foi lá no Evangelho, capítulo 3, que é perfeito para estar nos representando a dor do mundo, porque a dor no mundo não é castigo, nem abandono de Deus, não é como um materialista que acha que é só fruto da matéria, não. É porque nós estamos em processo evolutivo e essa humanidade que nós estamos ainda inserido, lutando para sair do clamor de tanta gente, é para a gente entender que nós somos ainda viciosos e rebeldes. Vou passar a palavra aqui para a Sueli, que a gente ainda tem aqui em relação a esse texto, a gente ainda tem algumas coisas para estar refletindo. Tem a palavra aqui da Palavra do Coração de Dr. Herman, Sueli, que na lição 13, ânimo sempre, trazer aí para a gente estar entendendo isso também, tá? Não, mas eu não tenho essa palavra não dele. Mas então, é verdade, eu falei, mas a gente está sem... Posso falar rapidinho sobre ela, só para dar um panoramazinho? Pode ser. Nessa lição, o doutor Hermes está dizendo que as causas de sofrimento são essa questão do homem, da lamentação, tudo que é o cansaço, né? Então, ele diz, cansaço é natural, você cansar. Você está encarnado, o corpo cansa, mas a alma não. Então, por isso que essa busca de Deus aí, né, que é importantíssimo, né, o ponto, por isso Deus não aprova o desânimo. Por quê? Porque existe todo um mecanismo de lei que rege a nossa vida. Então, ele diz, quem trabalha, cansa. Mas não é para você desanimar porque você cansou. Existe a lei do repouso, então você vai repousar. Então, ele lembra também o que é ânimo sempre. Se você se olhar para você aprender a pensar como espírito, você vai ver que o espírito não tem motivo de cansar. Quem cansa é o corpo. Então, ânimo sempre, né? Vamos buscar, por exemplo, esse projeto de felicidade que a doutrina espírita tão bem nos ensina, olhar para frente, olhar para o alto, se valorizar como ser imortal que você é, porque é isso que Deus te criou. Como disse Jesus, Deus não criou como filho, né, corpos, ele criou espíritos, seres imortais. Então, é nisso que nós precisamos, né, querida Sueli? Com certeza. Essa força, não deixar que isso nos derrube. Eu tenho aqui anotado desse livro assim, olha, vamos, a doutora Herman que fala, tu que lutas e sofres, tu que trabalhas, não esqueças, estás amparados por Deus. Então, essa fala, assim,
nos remete a Alta de Souza também, né? Você que sofre, e já lemos, todos nós sofremos, Lacordaire reafirma isso, estando num palácio ou estando na choupana, todos nós temos sofrimento, porque nós estamos num planeta de expiação e prova, e ainda não atingimos uma evolução que já compreendemos a dor. Quando isso acontecer, isso daí está na questão 931, eu vou repetir aqui, a Terra é um lugar de expiação, na 931. Quando o homem tiver feito dela a morada do bem e dos bons espíritos, ele aí não será mais infeliz, e ela será para ele o paraíso terrestre. Então, resume muito bem, porque todos ainda no planeta temos dor e sofrimento, mas seremos felizes um dia. Essa é a boa notícia. Como temos certeza que seremos felizes, a gente retoma lá o Mário Sobral, que eu acho que vale a pena a gente falar, a história do Mário Sobral, né? O Mário Sobral, para quem está chegando por agora e não conhece, ele é um suicida e foi um assassino também. Ele amava loucamente a amante e, por ciúmes, resolveu estrangulá-la. Matou a amante estrangulada e depois ele se matou enforcado. Depois desse ato tão violento, ele se puniu de uma forma exagerada. E aqui, nessa conversa com o Roberto de Canalejas, o Roberto o aconselha, vai devagar, conversa com Teócrito. Camilo fala também, conversa com Teócrito, ele fala, já conversei, eu sou culpado, e não tenho perdão para mim, e daí esse excesso de culpa do Mário Sobral causou esse desânimo de que a gente está conversando aqui. Esse desânimo do sofrimento, ele se viu tão culpado que a mão dele, perispiritual, foi desaparecido pela própria culpa. Ele culpava, ele olhava para a mão o tempo todo e ele culpava essa mão por ter estrangulado a mulher que ele supunha que foi traída. E com isso, ele já se viu, já lacrou que ele vai reencarnar, porque ele sabe que ele vai reencarnar, em situação muito difícil, em situação expiatória. E os benfeitores avisam para ele, vai devagar, você não precisa reencarnar agora, tenha mais calma, o desânimo é sempre um mau conselheiro. E esse caminho aí é que a gente está conversando aqui, que realmente o desânimo vai nos causar doença, e isso daí é muito representativo da nossa vivência, da nossa história aqui no planeta, né? Nós, muitas vezes, exageramos as nossas culpas e aí essa culpa fica nos cristalizando na mente, os problemas vão desanimando o indivíduo, porque ele vai cristalizando de tal maneira aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela vingança ou aquela revolta, que ele vai ficando doente. Isso daí a ciência já comprova isso. Você começa a diminuir o seu sistema imunitário e abre portas para um número enorme de doenças, quando não vai a depressão, a loucura e suicídio, por conta desse desânimo. Então, ele é muito representativo do momento que a gente está vivendo atualmente no planeta, onde a doença epidêmica é a depressão. É epidêmica por depressão, exatamente por essa falta de consolação a Deus que a gente tem que pedir, que a Alta de Souza está nos referindo. Então, esse ponto aqui é fundamental para a gente entender que a gente pode sair desse processo e depende só de nós, de força, de coragem. Lacordaire nos fala que você tem que ter coragem para sair desse processo e mudar, trabalhar, né? O doutor Herman nos concita isso. Você está com dor, minha filha? Vai trabalhar. Você tá com mágoa? Vai trabalhar. Você está todos os momentos, o trabalho no bem sempre nos reaviva, né? A gente tem aquele ânimo de revivescência que a gente precisa para sair desse estágio de desânimo. Grande terapia, né? Não é? Grande terapia.
E a gente ainda muito bom, muita boa. Estão todas as duas muito inspiradas hoje, tá, gente? A gente lembra, retornando aí Lacordaire, né? Esse texto do capítulo 15, item 18 do Evangelho, sobre o desânimo, né? A Amália já falou sobre ele, mas só para estar reforçando, que ele diz, é uma falta. Olha que coisa séria, é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiver de coragem. Olha quanto ensinamento em poucas palavras. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é o suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Olha, o texto está aí na íntegra, gente. Isso aqui é um tesouro. Isso são pequenas doses homeopáticas de medicação para a alma. Todos esses textos que estão aqui, todos eles que foram aqui muito bem interpretados pela equipe, a gente pode guardar no nosso coração, guarde esse material, pense nele, porque isso aqui vai ser o socorro para todos nós nas horas das aflições, para nós não agirmos, mais uma vez, como diz Alta de Souza, com o clamor de toda a gente. Qual é o clamor de toda a gente? É reclamar, é se indignar, é murmurar, é maldizer, é se indignar. Eu estava querendo essa palavra, que vira um vício você se indignar por tudo, aí você se indigna por tudo. Vira um ser ambulante indignado o tempo inteiro e sem refletir que as coisas têm muito mais fundamento do que a gente possa imaginar. Até mesmo, já te dou a palavra, já ouvi teu dedo, até mesmo em situações que acontecem conosco, que no mínimo é para nós termos experiência para exercitar a resistência de não agir com o instinto de conservação. Falou, a gente pá, e chegou a gente revida, jogou e tem estímulo de todas as partes, não só estímulo material, mas principalmente os estímulos de vibrações, porque o planeta pulula uma sociedade dos invisíveis, que é a verdadeira pátria, mas é os próprios espíritos, que tem muito mais poder de infligir, de expandir o pensamento do que nós encarnados, acionando e aciona a gente, e a gente cai que nem patinhos. Acionou a gente contra aquela situação, porque eles também, às vezes, são indignados e querem a nossa companhia, às vezes nem são nossos inimigos, mas querem a gente. Você é bobo, como é que você não vai reagir a uma coisa dessa? E aí a gente, mais uma vez, tem atitude do instinto, instintiva, sem usar a razão. Fala, Amália, para a gente avançar. Então, eu gosto muito da gente entender os mecanismos de Deus, da vida, porque por que Deus recusa, né, ânimo? Por que Deus recusa consolações? Porque Ele te criou com potencialidade de você vencer. Então, a gente não está aí buscando autoconhecimento, é a grande necessidade, é o que a doutrina espírita está mostrando. Você sabe o que é ser um espírito imortal? Como Deus criou e para que Deus criou? Porque nós simplesmente revidamos, rechaçamos e acusamos Deus, porque a gente julga o não merecedor. Por que a gente se indigna? Porque eu não mereço isso. Mas você acabou de ter atitude que gerou esse merecimento, não é? Então, é o autoconhecimento que a doutrina dos espíritos está nos convidando. Isso. Porque Deus nos deu potencialidades, faculdades, possibilidades para vencermos qualquer dificuldade. Isso e parar de criar, porque não adianta você vencer uma e cria duas. Por isso que o sofrimento é alimentado por nós mesmos, né? Você se arrepende de uma coisa, mas cria mais dois problemas logo em seguida. Então, é por isso que é o autoconhecimento. Né? Então, a Lacordaire está mostrando. E a primeira fonte que a gente tem é a busca de Deus. Por isso que a prece é um sustentáculo. Mas não basta rezar. Mas eu rezo toda hora. E ação?
Você reza, mas você faz o quê para melhorar, para modificar? Ô, Amália, e a compreensão de que as situações do universo, quem governa é Deus. A gente ainda acha, a gente ora, mas a primeira notícia da questão do político, da questão do outro país, a gente se desespera, achando que Deus não está no comando. Está no comando, sim. Vamos avançar, porque agora um tema vai ser outro tema. Deixa eu falar uma coisa aqui para todos, né, que estão nos acompanhando. Nesse livro, a gente faz uma coisa muito particular que enriquece a nossa consciência e nosso caminhar na vida diante das dores. Essa é a ligação com Maria. Que Maria é a mãe que acolhe esses sofredores, nós. Então, quando a gente tiver a falta do ânimo, no momento de desânimo, o caminho agora, a partir de agora, que nós somos candidatos a tutelados de Maria, porque nós estamos em relação o tempo todo com Maria. Então, certamente, a gente tem que voltar, se a gente não chega a Deus, a gente chega a Maria. A Maria, certamente, me parece que está mais próxima e mais fácil, né? Mais materializada perto da gente. Então, é ela mesmo que é a mãe consoladora do sofrimento. Então, é um caminho, né? A essa mãe. Isso que você trouxe uma coisa extremamente importante que a gente ia deixar passar. Porque quando, no diálogo de Teócrito com Mário Sobral, que ele fala, procura Maria. Procura Maria para quê? Que esse aviso de Maria, essa recomendação de Teócrito é de extrema importância, que fornecerá experiência para todos nós. E aí a gente vai lembrando essa questão de Maria, como a gente procura? A gente vai naquela imagem de Maria Santíssima, das religiões tradicionais? Não, não é isso, é Maria de Nazaré. E a gente tem, se vocês quiserem, está aí na tela, a gente tem Lucas. O que Lucas faz? Tem gente até que fala, é o Evangelho de Maria. Quando se fala Evangelho de Maria, aí a gente procura, não existe. O que existe é Lucas, ele teve contato com Maria, né? Depois vocês podem procurar melhor isso, e você vê as passagens que ele conta, são várias situações que foi numerada aqui na tela. Olha, o Evangelho de Lucas, ele é a principal fonte bíblica sobre Maria, que é citada em alguns momentos específicos. Vale a pena a gente ler isso aqui, ó. Quando o anjo surge para anunciar a vinda de Jesus. Foi um processo difícil para uma jovem anunciar. Naquela época, né? Naquela época, né, Amália? Não foi fácil, não. Ali a gente vê que tipo de espírito iria ser a mãe biológica do corpo que Jesus usou no planeta Terra. Não era fraca, não. Ela aguentou firme, porque nós também temos anjos nos anunciando. Vai dormir para tu ver se teu anjo de guarda não pega você. Vem cá, meu amigo, antes de você ir para a farra, vamos conversar aqui um pouquinho. Era melhor tu ficar por aqui. Ah, não, então já que a gente tem, às vezes, um pouso seguro, que é o centro espírita, para a gente ir à noite, ou até sentar na nossa mesa, e eu estou com aquele material que eu não estou sabendo o que eu vou fazer. Vê à noite se você não vai ser intuída pelo seu anjo de guarda. Aí no 2, o que aconteceu com Maria. Quando Maria visita sua prima Isabel, é aquele fato incrível, né? Que Isabel ali já começa a dizer que tipo de espírito iria nascer dali. No nascimento de Jesus, numa estrebaria em Belém, aquele ato que é a manjedoura, onde o casal estava altamente resignado porque não tiveram um local para que eles pudessem pousar para que Jesus nascesse. Então, a gente sabe aquele ato que a gente deve estar sempre pensando, refletindo. A gente usa muito lá a manjedoura, foi construída por Francisco de Assis, ele que foi o primeiro que construiu, ali os boizinhos, as personagens, começou a divulgar aquele ato dessa forma que a gente usa até hoje, graças a Deus. O 4, na visita dos magos no nascimento de Jesus, a gente vê que é uma equipe, então eles também já tinham sido anunciado que o Messias voltaria.
na fuga para o Egito, quando Herodes anuncia a perseguição às crianças nascidas naquela época e que poderiam ameaçar o trono, quer dizer, somos a nossa figura, a nossa personificação de quando tudo a gente reflete como encarnado. A gente estamos aprendendo com a doutrina a refletir a vida transcendental, porque é necessário verdadeiramente estar no mundo e ser um homem do mundo, mas nós somos espírito e alma imortal, como tem sido. A gente vê o 6, para estar finalizando, e no retorno à Galileia após a morte de Herodes. Então, a gente tem, no mesmo Evangelho de Lucas, também a gente tem mais referência a Maria na visita ao templo, no período considerado de purificação. No entanto, com Simeão, oportunidade em que Ana profetizava: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do vosso ventre. Então, ali, eles reconhecendo a vinda do Messias, que já era anunciado. Há um pupurri pequeno, que ainda tem mais, mas só para lembrar esse link que a Sueli fez, que a gente não fechar esse capítulo aqui sem essa relembrança do conselho que Teócrito deu a ele para procurar Maria. E nós também aprendermos a procurar Maria, porque ela é a protetora do planeta Terra, principalmente das mães sofridas. E não sofridas, as mães que estão iniciando, com os bebezinhos ali, tão sorridentes, e às vezes mal sabe a gente que tipo de espírito está ali. Então, seja todas as mães, e nós, sofredores, seja o sofrimento que for, lembrar de Maria. Porque antes do suicídio vem um sofrimento, né? Ninguém se mata de uma hora para outra. Então, de qualquer situação, a gente lembrar que Maria de Nazaré é o espírito no planeta Terra que cuida especificamente do sofrimento atroz, daquela dor assim, que a gente pensa que vai ser insuportável. Vamos seguir? Aquela busca que ele fala ali, busca Maria, é porque ele já tinha, como um meio de se autopunir. Quem tem que lembrar, não é Deus que pune a gente, né? Nós nos autopunimos. E ali Teócrito estava vendo com ele estava escolhendo um caminho que não tinha necessidade. Né? Então, eu não tenho direito a ter a mão. Não é bem assim, não. Não é bem assim, né? Então, pouca Maria, porque Maria vai te ajudar a ver outro ângulo, né? De você corrigir essa dificuldade sem ser essa que você está se designando. Você não é Deus que está fazendo, não é... Essa reflexão é muito profunda que você está fazendo, Amália. No nosso dia a dia, a gente não pode achar, minha culpa, minha máxima culpa, isso não existe. O Espírito ele nos libertou da culpa, minha máxima culpa. Ele vem trazendo para a gente a responsabilidade, minha máxima responsabilidade, com oportunidade de acordo com a necessidade bem ajustada dentro da lei. Ela é o GPS que ajusta tudo isso. A misericórdia divina, misericórdia divina. Você terá a oportunidade de viver, de corrigir isso sem você se autopunir. Exatamente. Vamos seguir aqui. Eu vou pedir aqui a Sueli para ler esse terceiro, Sueli, que é de extrema importância. Não temos o serviço da expiação. Meu Deus, da onde só o Espírito Superior mesmo para iniciar com um texto assim, né, gente? Então, vamos lá. Então, vamos continuar o assunto aqui com o Roberto de Canaleja está falando com ele aqui, olha. Não temas os serviços da expiação, Mário, uma vez que todos nós, os que erramos, carecemos do seu concurso para desobrigarmos a consciência e, portanto, o destino das responsabilidades aviltantes cujo volume tanto nos indispõe com harmonias da lei divina, criando a normalidade em torno de nós. Tens o futuro diante de ti, a fim de auxiliar-te à renovação moral de que necessitas. Ele afirmará ao teu raciocínio se te quiserdes dar ao trabalho de ilações prudentes e sérias
que poderás expungir da alma o reflexo humilhante das más ações com a interferência dos deveres santificadores. Se, portanto, é necessário renovar a experiência terrena com o corpo mutilado, a fim de que aprendas as dificuldades daí originadas, a te servires de todo o conjunto do evoltório carnal somente em sentido dignificante, não vaciles. Enfrenta o sacrifício, pois estás convencido de que erraste, e por isso certamente entenderás justo o assumires a responsabilidade dos atos que praticastes em detrimento da tua própria individualidade, pois a honra espiritual e a dignidade moral do espírito assim o exigem. E se o tempo souberes clarear o teu ser com os resplendores da confiança em Deus, da esperança na sua paternal bondade, alimentando-o de coragem e resignação, certo de que jamais te abandonará nas asperidades do caminho reparador, o amor daquele Pai que não condena e sim ajuda a sua criatura a se erguer do abismo em que se deixou resvalar, poderás até mesmo sorrir à desgraça, deparar encantos ao longo do Calvário que palmilharás. A veemência com que um jovem doutor emitia suas abalizadas advertências parecera reanimar o nosso mísero comparsa que silenciou, mostrando-se sereno o resto do dia. Nossa, que instrução, né? Parecia uma assistência fraterna, né? Porque ali eles estavam pertencendo à equipe, Roberto de Canaleja, Carlos de Canaleja, que é o pai, a equipe de Teócrito para conduzi-los. Então, você vê que nem uma equipe na Casa Espírita, né? Tem lá o presidente, primeiro tem a direção espiritual, acima de direção física, e a direção física, o diretor espiritual, ele aciona primeiro a direção física, para ver se atende, e você vê que aí ele teve capacidade, Roberto de Canaleja, de dar esse aconselhamento. Esse aconselhamento é próprio de um aconselhamento, de uma assistência fraterna na Casa Espírita. Ela tem que estar baseada não no que aquela pessoa, tanto que não precisa ser psicólogo para fazer assistência fraterna, porque não é psicologia, é aconselhamento doutrinário, é mostrar dentro, a pessoa precisa conhecer minimamente doutrina para trabalhar numa casa espírita de forma formal, que você pode fazer até na esquina, mas dessa forma aqui, pontuada, o sofredor chegou, ele vai estar sempre ter um oásis na casa espírita de alguém para assistir palestra, para depois conversar com alguém, isso é muito importante na casa espírita, é o que o Roberto de Canaleja fez aqui. Ele foi pontuado, ele foi preciso, ele não foi severo, olha, você não tem necessidade, mas se você assim vê, então você tenha coragem, assuma. Então, foi muito bonito que a gente reflete muito sobre essa postura, que é a nossa postura do dia a dia. A nossa postura de cabeça baixa, a nossa postura de o tempo todo a gente está reclamando. A gente, não, quem sou eu? Vamos trabalhar com a gente. Não, quem sou eu? Não posso, não. Eu sou uma pessoa, eu sou muito inferior. Só falta falar, nossa, sou muito inferior a você. Não, gente. E aí a gente tem sempre que dizer, não, minha filha, todos nós temos o mesmo sofrimento, minha filha. A gente só tem que levantar a cabeça, o ânimo, e é no trabalho que a gente vai se reconstruir. O ânimo é para que a gente possa ter estrutura. Agora, é o trabalho, é o estudo, é entender a dor do outro, tentar ser um instrumento de consolação, porque só assim que a gente também vamos nos entender. Mas vamos pegar aí a Sueli que leu,
Vamos dar continuidade a isso, ele na contextualização disso, tá? Tem um resumozinho e vamos ver o que a gente pode encontrar na doutrina espírita para estar entendendo essa questão. Esse tema, né, de serviços de expiação, o Mário, uma vez que todos nós, tem um importante aí nessa, repetindo, quando ele fala assim, não temas os serviços de expiação, é uma coisa interessante para a gente pensar que o Mário já entendeu que ele vai passar por uma expiação. Isso é um fato porque ele tem um desvio da lei, e uma vez que tem desvio da lei, ele vai reencarnar num processo expiatório. Ele já entendeu isso, logicamente que ele poderia postergar para ele expiar de uma maneira mais suave, mas ele se sentiu a culpa, portanto, ele já entendeu, e aí o Roberto Canalém já não conseguiu demovê-lo, ele quer reencarnar. Então, já que você quer reencarnar, você vai reencarnar num processo doloroso de expiação. Esse processo de expiação é um mecanismo da lei para que você aprenda, entenda, reviva todas as suas imperfeições para que sobrepuja, né? Saia daquele processo. Então, na justiça divina, a gente tem esses 3 caminhos que precisa, sim, você vai passar pela expiação, mas não é só como castigo, não é só para você repetir. O objetivo não é esse. Essa expiação é uma consequência da saída da lei, que sempre vai dar sofrimento, mas ele tem que ser acompanhado e compreendido pelo arrependimento. Quando ele está naquele processo expiatório, ele percebe que todos nós, né? Todos nós, ele não, todos nós, muitas vezes estamos num processo expiatório e a gente tem que entender e ter resignação nesse processo. Esse entendimento é importante para a gente se transformar. E se você tiver o real arrependimento, mas aí quando a gente fala arrependimento, não é aquele remorso, eu não devia ter feito isso, eu não vou fazer mais, mas é aquele arrependimento verdadeiro, e aí você passou de ano, né? Como se fosse na escola. Então, realmente a gente entendeu e não vou mais repetir, aí é o verdadeiro arrependimento. E esses 3 patamares, esses 3 processos são patamares, são pilares que acontecem na lei divina: arrependimento, a expiação, que você vai expiar aquele processo da saída da lei, e depois a gente repara como se tivesse realmente, definitivamente, entendido o processo, não mais repetindo, e aí a gente vai estar livre daquele processo, passemos para a outra etapa da nossa... Essa é a justiça divina, né? Então, lá no Céu e Inferno, ele nos fala de arrependimento, expiação e reparação, que são esses 3 pilares que repousa a lei divina. Isso mesmo. O importante é de lembrar aí que o Teócrito disse para ele que a expiação, por que ele não tem uma expiação? Ela é o concurso para desobrigar a consciência. Isso. Ele estava com a consciência pesada, se sentindo culpado, então ele já estava no processo do arrependimento, né? Só que ele estava julgando por ele mesmo, se condenando, né? Então a consciência estava pesada. A expiação é o expurgo, então é a tranquilização da consciência, né? O reconhecimento que errou, é a oportunidade de corrigir o mal que fez, e por aí afora. Por isso vem a reparação. A gente tem visto, aí a pessoa pode perguntar, e quem não aceita, quem não se cede a esse arrependimento? Tem a questão 999A. Kardec pergunta assim: de acordo com isto, se um criminoso dissesse que não precisa de arrepender-se, porque de qualquer maneira vai ter que expiar o seu passado, o que daí resultará para ele? Quer dizer, eu não vou me arrepender nada, de qualquer jeito eu não vou ter que sofrer, então não vou me arrepender. Olha aí, gente, atenção, o que os espíritos respondem.
Se ele se obstinar na ideia do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. É o que tem acontecido conosco, a maioria. Exatamente, estamos numa fase de expurgo. O que é expurgo? Não, se a gente continuar sem tentar ampliar nosso grau de entendimento, a nossa consciência, a gente não consegue mais reencarnar no planeta Terra. É o degredo, chamado degredo. Vai para outro mundo mais difícil. Mas a gente não está só na fase de que eu volto em outra vida eu resolvo. Não é mais assim, não, tá? É uma fase que o planeta está mudando de prova e expiação para de regeneração. Na regeneração, nós não somos perfeitos ainda, mas nós já somos conscientes de que errou. E consciente que vai precisar expiar. Mas, diferente de Mário, a expiação no mundo de regeneração não vai precisar ser com corpos defeituosos, que é o grande problema aí. Você viu o que aconteceu com Camilo e os outros? Camilo aceitou aquela programação de estudo, é isso que a Casa Espírita faz com a gente, prepara uma proposta da gente expiar de forma consciente e suave, que às vezes a gente nem vai sentir. Como não vai sentir? Quanta gente aí está passando por câncer, perda de filhos, perda de bens, que não é fácil, padrão de queda de vida, não é fácil. Mas estão pensando que todos estão desesperados, que todos estão revoltados contra Deus? Não. Tem muita gente dando grandes testemunhos por aí, só que a gente não quer ouvir. Então, a gente vai ver aqui, nessa discurso que a Sueli fez, muito, muito coerente, lá do Código Penal da Vida Futura, principalmente o item 33, que diz: apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nos três princípios. Esses três princípios estão encontrados lá no artigo 8, 9, 12, 16 e 19. Helena, oi. Tem uma pergunta aqui, pergunta que está bem encaixado nesse momentinho aqui. Tá, deixa eu só falar essa questão aqui do desvio da lei, que aí você encaixa ela, que aí vai ficar mais redondinho. Já te dou a palavra. Então, Kardec, lá no Céu e Inferno, ainda no Céu e Inferno, ele diz o seguinte, que a gente tem desvios da lei. E quando a gente faz um desvio da lei, a gente forma traços na gente. Isso é Kardec falando, tá? Então, esses traços, ele deixa uma marca vibratória na ação da pessoa que está com a gente. Essa marca vibratória fica com a gente, ela emana a energia da falta. Então, aonde a gente vai, está logo abaixo aí desse textozinho 3.11. Onde a gente vai levar essa marca vibratória, tá? Que é o traço. Ou errou, vai fazer um traço em quem? Em você mesmo. Aí tem um outro desvio da lei, que é as consequências que vai ter um traço, e esse traço vai ter consequência. Então, a gente vê as várias e as mil consequências do traço que a gente fez na gente mesmo, e logo após esse traço, vêm as consequências. Então, existe uma série de sofrimentos vinculados a nossas imperfeições, que, naturalmente, a gente só tem que expandir a consciência. Por isso, se eu não quero sofrer, eu preciso agir dentro da lei. Aí, sim, não vai ter nem marcas no perispírito, nem na consciência, e nem vai ter que responsabilizar por isso, que são as consequências disso. Consequentemente, quem vai ter? Tipo assim, sujou, vai ter que limpar. Se alguma coisa bate na tua porta, é seu, não é do outro. Então, qual é as consequências? Quando bate alguma coisa na nossa porta, a gente não adianta se lamentar, porque a gente sabe que é lei atuando com a energia daquela força que a gente fez o traço, que esse traço é o traço de uma marca vibratória, né?
da atuação que você fez, emana essa energia da falta, e você aciona a lei, e a lei começa a dar o retorno. O retorno vai quê? Você pode reencarnar onde for, você pode se desfigurar do jeito que for, mas ela vai achar você, porque é energético. É energético. Não vai passar, você pode até largar na porta do outro. Lá no Daniel Custódio, já te dou a palavra, Amália, tem situações onde mães estão lá levando as crianças, aquela criança cadeirante, com PC. Então, tem muitas situações que a gente, quando vai fazer a anamnese, a equipe técnica faz a anamnese, a gente acaba sabendo também, lógico, a gente vai descobrir que aquela criança não é filha biológica, é o vizinho que se mudou e deixou a criança, deixou a marca vibratória na porta do vizinho. E o vizinho recolheu e assumiu. Mas a marca está lá na família, porque foi a família inteira que largou ali na porta da vizinha. E pasmem você, a criança parece com a mãe. Meu Deus, não é possível, ela é tão parecida contigo. Está lá até hoje, veio pequeno, o lar tem 23 anos, vai fazer 23 anos, e a criança veio pequena, hoje em dia já está com quase 20 e poucos anos. Tá? Então, é só um caso, tem vários outros. Eu conheço vários outros lá que a pessoa assumiu, a mãe não podia, eu assumi, daqui a pouco todo mundo sumiu, nem visitaram mais, é minha filha, virou minha filha, e vira mesmo, tá? Ontem a Sueli viu lá na reunião pública, a mãe tomando passe, tu viu, Sueli, aquela mãe que você estava no passe, ela, agoniada o quê? Pega meu filho lá, porque ele roda por lá, ele já tem essa intimidade. Aí eu acionei lá a menina, vai lá, acha lá esqueci o nome dele. Serginho, não falou? Serginho, isso mesmo. Acha lá o Serginho. Nossa, aí ele não tem como sair dali. Ele sabe, a gente não estava perdido, não. Ele sabe transitar, que a gente desenvolve autonomia, né? Então, acharam o Serginho lá na brinquedoteca lá. Serginho, tua mãe, a pessoa falou, sua mãe está lá em cima. Ele não quer, não, é para tomar passe. Ele levantou rapidamente, subiu as escadas correndo, Sueli. Falou, não passe, Serginho. Porque tem evangelização. Naquele momento, era da reunião pública, mas as crianças, às vezes... Então, a gente tem que ter uma certa flexibilidade ali, né? A Sueli vê que não dá para ser que é aquela rigidez, né? Aí entrou o Serginho, entrou um outro, aí a mãe tomando passe, mas de olho. Eu falei, relaxa que a gente está trazendo o Serginho para você. Tu viu aquela coisa interessante, né, Sueli? Foi. Eu dei passe nele também. Aí a Sueli depois também deu passe nele. Mas é isso, gente. Vamos seguir. A Amália tem aí uma pergunta que vai se encaixar, eu tenho certeza. Só para encaixar aí essa questão. Que é a Klaus Schumacher Freitas, de Paquetá, Brusque, Santa Catarina. Aqueles que passam a vida a fazer o bem e só recebem coice, e no final da vida, doença e solidão, e karma, missão, prova e expiação. É exatamente isso aí, meu filho. É aquele que Kardec colocou ali, né? Muitas vezes já vem numa vida longa e penosa, né, de rebeldia, e aí vem o arrependimento e vai começar o processo da reparação. Aqui é o processo já está espiando no processo, é a marca vibratória. É a marca vibratória. É o esforço do bem. Então, é arrependimento, expiação, reparação. Esse aqui, meu amigo, está no processo da reparação. Então, o esforço do bem que ele está fazendo é que vai, eu chamo a vassourinha mágica, né, de transformar, de modificar, né, de, como o Teócrito disse lá, desobrigar a consciência devagarinho. Coitadinho, mas é fazendo bem mesmo que ele vai ter força, ânimo por isso. Não tenha desânimo. Ânimo para vencer os coices, vencer as doenças, vencer tudo aquilo que a gente gerou quando estava na rebeldia. Isso Agora, mesmo. A lei está nos ajudando a fazer essa reparação. Amália,
Pegando esse teu gancho aí, Sueli, tu está com o Livro dos Espíritos aí? Essa resposta eu acho que vai encaixar bem. Pega aí acho que é 937. Se não for, a gente vê. Mas dá uma lida. Dá uma lida para 937. Decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não representam também ao homem sensível uma fonte de amargura? Seria essa? Essa é a pergunta, exatamente. Essa é a pergunta. A resposta dos espíritos. Então, vou repetir a pergunta. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também, para o homem sensível, uma fonte de amargura? Os espíritos respondem: sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor, e não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa nesse mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isto vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Pronto. Meu amigo, minha amiga, esse é o caminho mesmo. Esse aí é um felizardo que está no esforço de aliviar a própria consciência e ser feliz. Que a felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso mas mesmo. Tem que ter ânimo, né? Tem que ter coragem. Não pode ficar reclamando, eu sou infeliz, eu sou... Deus. Exato. Aí a gente vai... Olha, a resposta mais completa do que essa, meu filho. A gente pode falar aqui mil argumentos, mas quando a gente vai em Kardec, a coisa vem redundante, porque ele conseguiu, assim... vasculhar as mazelas da sociedade, não a sociedade só do tempo dele, não, tá? Você vê que a sociedade, situações que acontecem ainda hoje, e fazer as perguntas, porque tão importante quanto as respostas foram as perguntas que Kardec fez. E essa daí é, assim, a dor de todos nós. A dor de todos nós. Portanto, que a gente fala assim... o ingrato, ingrato, ingrato. Mas quando a gente vai em Joana de Ângeles, ela tem um livro que é chamado Psicologia da Gratidão. Maravilhoso. Maravilhoso. Só um textozinho dessa Psicologia da Gratidão, que ela diz assim, olha, a gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade de nossa reforma íntima. Não se faz reforma íntima sem ser grato. Nossa mudança interior e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades, porque a gratidão nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que ele lhe presenteia. A gratidão faz a gente focar nas bênçãos de Deus para a gente. E a ingratidão nos afasta de perceber quanta misericórdia vem para todos nós. Então, por pior que seja, porque o quadro que ela passou aqui é um quadro forte. E é o quadro que a gente tem visto e o quadro que a gente pode passar, tá? Por mais que você se dedique,
Por mais que você eduque o espírito, por mais, não pense, não vamos entrar no cipiol da ilusão de achar que seremos recompensados da mesma moeda. A gente não sabe que espírito é aquele. No diálogo de Jesus com Nicodemos, o espírito é como o vento, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. O corpo é como a água. A gente sabe de onde vem, que é a genética. Então, vamos seguir aí? Ou tem outra pergunta? Você quer fazer outra pergunta logo, Amália? O que você acha? Tem outra aqui também, que nesse momento ela encaixa direitinho. Tá, pode E aí fazer. você pode responder aí, que é assim, ó. Está bem dentro aí da nossa... até para esse entendimento desse trabalho. Quais são as funções principais e primordial dessa torre de vigia na Cidadela de Maria? Interessante. Então, muito claro bom. aí para nós, né? É. Fala aí, Helena ou Sueli? Daí a gente fala, nós três. Primeiro entender, eu vou fazer um geral do Hospital Maria de Nazaré, da Colônia Maria de Nazaré. A Colônia de Maria de Nazaré, ela tem em todo o planeta Terra, ela é dividida por regiões. A colônia ela está localizada no Brasil, está localizada de tal forma que ela atende espíritos do Brasil, Portugal e língua portuguesa na África e na Espanha. Então, ela é para atender preferencialmente, pode acontecer, mas preferencialmente esse. E ela é para socorrer os espíritas suicidas. Suicidas. Se não for suicida, ela remete para outra colônia. A outra colônia. Outra interessante colônia. Isso. É muito interessante. A gente aprendeu isso ali naquele estudo que fizemos há pouco tempo, nos departamentos. A torre de vigília em si, ela é o departamento, primeiro eles entram, desculpa, eu pulei. Aí tem o Vale do Suicida, que o Vale do Suicida é um departamento da colônia. Ele está todo vigiado, ele está todo monitorado. Qualquer movimento de melhora, ali os holofotes que é colocado, que esse holofote ele fica na torre de vigia. Tem um equipamento, esse equipamento é todo monitorado, ele rastreia todo, como se fosse um satélite, todo o Vale do Suicida. Para quê? Para o primeiro movimento, mínimo movimento de arrependimento daquele suicida. Enquanto aquele suicida estiver encharcado daquele fluido vital, enquanto ele ainda estiver atraindo toda aquela imagem da cena do suicídio, enquanto ele ainda estiver revoltado, indignado, ele não pode sair daquela câmara, daquele local. Aquele local é o local para ele, não é de castigo, não, tá? É para ele se desfazer de toda aquela abundância ainda de situação psíquica. Não é físico porque a Trindade Universal, tirando Deus, tirando o Espírito, resta matéria. Mas não matéria densa, ponderável que a gente tem enquanto encarnado. Matéria fluídica, mas que parece matéria densa. Mas aos nossos olhos a gente não vê, só o vidente. Então, chega um determinado momento, toda aquela equipe, que são os missionários de Maria, vão lá recolhê-los. Isso é relatado logo no primeiro capítulo. Vem um comboio, o comboio cita endereço, a quadra, local e o nome de todos. Aqueles que o nome são citados, eles podem ser recolhidos. Os outros ficam ali desesperados, gritando, mas não podem ainda. Então, eles são recolhidos, aí eles vão para onde? Eles vão para o hospital. Um hospital dentro da Colônia Maria de Nazaré, onde a gente vai encontrar o diretor do hospital, o Teócrito, que a gente fica apaixonado por ele é hindu, ele usa um turbante, ele usa a pedra que representa a pedra do médico, porque ele evoluiu na Índia, ele sabe lidar com as coisas
com a medicina espiritual, então ele usa ainda, ele quer usar, ele não precisa usar túnica, como a gente acha que tudo que tem espírito vive de túnica. Ele usa a indumentária hindu, e é relatado, ele usa o anel do médico, né, Amália? É citado ali, ele com o anel do médico. Quando Jerônimo vai estar com ele, ele fala, ó, príncipe, pensa que ele é um príncipe. O Jerônimo lá, o revoltado. Ele respeita os hábitos, ele respeita. Tudo respeito, né? Ele gosta, é questão do temperamento, ele se afinizou com aquela indumentária. Gente, isso é maravilhoso. Imagina ou a pessoa que for desenhar uma roupa, fala, meu Deus, deixa eu ver esse detalhe dessa roupa aí. Então, mas pensem vocês que isso é coisa inferior à indumentária, não. A pessoa pode gostar de verde, amarelo. Vamos perder essa coisa de que a igreja tradicional trouxe para a gente, que para ser santificado tem que usar aquela postura com véuzinho. Não é nada disso. É a roupa que você quer, vai dentro do que você gosta, vai dentro do que você tem admiração. É respeitado na lei tudo isso. Muito bem. Aí, depois que eles fazem todo aquele aprendizado no hospital, eles vão começar a visitar os vários departamentos. Eles começam pela torre de vigia. Sueli, dá alguns detalhes aí da torre de vigia, por favor. O que a gente vai ver importante aqui na torre de vigia é o aparelhamento. Uhum. Eles têm aparelhos que a gente ainda não identifica ainda aqui no planeta Terra, e a gente ainda vai ver muito tempo pela frente que a ciência evoluindo, mas ainda não tem essa aparelhagem. Lá da torre de vigia, eles conseguem identificar todos os espíritos malfeitores, os obsessores, e separar esses espíritos e protegê-los também, né, enviando para uma outra colônia, se eles não forem suicidas, como a Helena já falou. Então, é um papel também da misericórdia, né, divina, e ali na torre de vigia eles conseguem, através dessa aparelhagem, identificar esses espíritos que têm... A torre sempre a colônia sofre ataques desses obsessores, e eles conseguem deter esses espíritos obsessores e conduzi-los para uma recuperação numa outra colônia, se eles não forem suicidas. E se eles forem suicidas, eles são recuperados e tratados e passar por várias etapas para, então, poder reencarnar com uma situação mais condizente com a situação dele. Então, essa aparelhagem tem um grande telão, e eles falam desse telão de uma grande importância, porque nessa época que foi feito o livro, não existia nem a televisão, propriamente aqui no nosso... foi uma época antes da televisão, da vinda da televisão. E lá já existia essa tela no tamanho natural do homem, onde eles conseguiam, através dessa tela, para a instrução dos réprobos, eles passearem lá pelo Vale dos Suicidas, entenderem que, através dessa aparelhagem, esse espírito já estava mais arrefecido, porque ele só pode ser resgatado quando ele está... É possível, exatamente como nós aqui, quando estamos na angústia, no desespero, não há nada que consiga. André Luiz viveu isso também, ele não vê a possibilidade, e mesmo esse resgate não é possível, e por isso que ele fica no Vale do Suicida, protegido, mas ali ainda não tem condição de ser resgatado para um tratamento. Então, essa torre de vigia tem essa aparelhagem muito importante que vasculha a alma do indivíduo, sabe exatamente em que ponto que ele está, faz também a regressão de memória nessa alma. Então, tem toda uma aparelhagem que a gente ainda não tem aqui, porque a gente tem todos os scanners e aparelhos vários tipos de aparelho que a gente tem, mas a gente não identifica qual o estado da alma do indivíduo, nem o passado dele através do aparelho. Isso ali, quando nós estudamos isso, a gente fez aquela comparação com o psicoscópio que tem que André Luiz fala lá no Mecanismo da Mediunidade, né? Que por mais que isso que você já acabou de falar, mas não tem, o psicoscópio, ele vai na alma, qual é o sentimento, o que aquela alma está emanando verdadeiramente do sentimento dela. Muito bom. Ela
a mesma Érica perguntou o seguinte, quantas vigílias são? Como eu falei, no planeta Terra tem várias colônias de Maria de Nazaré, especificamente para acolher suicidas, mas nessa que nós estamos tratando no livro, que é essa específica de Portugal, Brasil, Espanha, ela só tem essa, porque eles são especializados. A gente vai vendo que cada departamento é uma especialidade. Agora, a gente, quando chegar nos outros departamentos, a gente vai ver mais aparelhagem, porque é uma obra que fala o tempo todo em aparelhos. Quando a gente começa aqui no mundo, os aparelhos, o celular vai ser destruição do mundo. Gente, também foi considerado o rádio no passado que iria destruir a família. A televisão também. Então, a gente tem que ser progressista. Tem exagero? Tem exagero. Mas não vamos não ser progressista, porque as invenções dos aparelhos já existem na espiritualidade, como as colônias, não é isso? Como vem mostrando depois que são materializados aqui. Tá? Quando a gente vê lá na Apocalipse, quando João fala, o povo do sul ouvirão e verão o povo do norte, será que ele não estava falando desses aparelhos? Será? Enfim. Gente, a gente tem que seguir por causa da nossa hora, né? Porque hoje a gente vai encerrar esse tema. A gente fez, dando um salto aqui, a gente fez um paralelo com um texto, está aí no 3.12. A gente fez um trecho, uma correlação da questão da correção, uma correlação de expiação de Mário Sobral com o caso do Céu e Inferno, que é o caso Max. Se não der tempo, mas pelo menos a gente deu uma iniciada para ver que Kardec tratou muito bem, trazendo aquilo que nós vimos lá em cima, de provas e expiações, que é o Código Penal da Vida Futura, quando ele vem falando dos traços, das consequências de tudo isso, ele vem trazendo também casos. Então, a gente escolheu no Céu e Inferno o caso Max. A gente pode dar uma lida, né, Sueli? A gente pode fazer um resumo, porque nós temos 5 minutos. Essa história é tão especial, eu achei bárbara, eu acho que cabe exatamente aqui, porque esse caso fala exatamente dessa expiação e do arrependimento do Max. Faz aí para a gente, ali. Eu vou fazer um resumo daqui, eu vou falar e não vamos ler, porque cabe aí a cada um ler essa história, porque vale a pena. Vou fazer o resumo. Max era um rico fazendeiro e te levava uma vida totalmente mundana e com perversidades, inclusive. E esse indivíduo levou essa vida só de dinheiro, de várias mulheres, de jogos, etc. Bom, ele desencarna. No desencarne dele, ele fica perdido, extremamente infeliz, não tem nenhum, como está ali a maioria do Vale do Suicida, e com muito desespero. E nesse processo, é um processo longo, ele no momento preciso, depois é preciso arrependimento. Quando ele entrou num processo de arrependimento, ele então vê um anjo, né, um espírito benfeitor que vai resgatá-lo daquele problema e daquela dor profunda. E ele é resgatado no plano espiritual, ele entende todo o processo dele. Ele entende, ele compreende que ele levou uma vida de terrível e que foi atacado lá no plano espiritual, no vale. Todos os que ele prejudicou xingavam. Esse mesmo processo que a gente vê aqui, é o mesmo processo. E ali, como ele foi resgatado, ele entendeu e se ligou a Deus. E aí ele percebeu que ele tinha um outro caminho, e com isso, mais tarde, ele encarna. Mas aí ele encarna com um processo bem, né, de expiação, pobre, e perdeu a família, ficou órfão, e logo depois, aos 40 anos, ele fica paralítico e vai para a mendicância,
Então ele vira um mendigo, só que ele ainda tinha uma postura de um lorde que ele foi numa outra encarnação, e por isso que eles chamavam ele de Conde Maxi, porque mesmo ele mendigo e paralítico, ele tinha essa postura nobre, porque ele andava. E no sonho, ele ia para os castelos, que ele lembrava desses castelos do sonho, mas ele se conformou nessa encarnação agora. Ele entendeu o que ele precisava e agradecia todas as vezes que ele era acolhido em estrebarias e davam um alimento para ele, porque ele ali é aleijado, mas ele teve resignação. Então, a partir desse momento, ele desencarna com muita alegria e felicidade. Apesar dele ser um mendigo, ele conseguiu entender esse processo do arrependimento, e o processo da expiação dele era exatamente um resgate, mas ele já tinha entendido e ele teve resignação. Então, é uma história muito interessante que tem muito a ver com essa história aqui, né, que precisa ter o resgate, mas com resignação, entendendo até a resposta da nossa amiga, ela leva coice toda hora, se ela tiver resignação e entender que é um processo de resgate que ela está tendo, e aí ela vai passar por esse processo mais forte. Foi o que aconteceu com o Conde Maxi aqui. Isso mesmo. Aí é isso. Então, a gente termina... Ô, Helena, só para não deixar em branco, nós tivemos um caso aqui no Leon Denis muito interessante, muitos anos atrás, não sei se você se lembra, do Jota. Jota, sim, lembra do Jota? O Sim, Jota era um mendigo que o altivo deixava ele entrar ali para ir no banheiro, para ele beber, pegar água. Interessante que ele carregava uma trouxa, e nessa trouxa ele carregava xícara, prato, ele não comia qualquer vasilha, não. Tudo que você desse para ele comer, ele botava no prato, ele tinha o talher dele, a xícara para tomar café. Inclusive, quando ele pegava a xícara, tinha aquele hábito de levantar o dedinho assim, era tão interessante a gente ver o Jota tomando café, que ele levantava o dedinho assim, como os lordes, né? Antigamente faziam. Muito interessante. E o Altivo falou que ele foi um desses lordes do passado, né? Interessante que foi ali. Você lembra do Jorge, para a gente finalizar? Que o Jorge era o contrário, todo mundo dava livro para ele, ele também mendigo na porta do céu. O Jorge era do livro. O Jorge era livro. Uma vez, todo mundo dava, não era só eu, não vou contar isso como só eu, não. Muita gente dava ali. Eu mesmo dei livro para ele, muita gente. Aí uma vez ele frequentava até o estudo da Joana. Eu perguntei assim, Jorge, cadê aquele livro que eu te dei? Eu passei para frente. Eu fui perguntar, cadê o livro que eu te dei? Ele passei para frente, dei para outro. Ele lia e passava. Eu vou pegar o livro, ele passei para frente. Tem outro? Falei, tá bom, Jorge, vou ver o outro aí. Todo mundo dava livro aí, ele lia rápido, sabe, Sueli? Ele lia rápido. Às vezes eu vi ele aqui no Recreio, ele rodava o Rio de Janeiro todo. Eu acho que ele desencarnou, nunca mais soube dele. Não, eu acho que ele desencarnou. Ele desencarnou, sim. Procuraram, que parece que tinha uma pessoa que conhecia a família e tal. Acharam não, desculpa. Tiveram notícia do desencarne dele, sim. Está na nossa hora da prece, né, gente? Já está 8 horas. Tá bom, beleza. Faz a prece aí para a gente, Amália, por favor. Tá bom. E assim, Jesus amigo, muito felizes estamos nesse encerramento do estudo de hoje. Também, Senhor, porque conseguimos atender às solicitações dos companheiros que nos ouvem, trazendo respostas bem claras na nossa possibilidade, Senhor, de ajudar, de estender estes seus ensinamentos. Muito obrigada, Jesus amigo, Maria de Nazaré e demais benfeitores que nos sustentam nesta hora, para que possamos realizar esse trabalho tão grande da divulgação desta obra abençoada que a dona Ivone do Amaral Pereira trouxe para a humanidade, Memórias de um Suicida. Como precisamos aprender a conhecer os mecanismos da vida, o trabalho de Deus,
desde o mais extenso sofrimento até a mais alta condição dos espíritos superiores. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção e que possamos, com o teu amor, sustentando-nos o ânimo, a coragem, a determinação, prosseguirmos sempre, Senhor, com esta oportunidade de servir. Abençoe a todos nós, todos que nos ouvem. Abençoe o nosso Tavares, que 24 horas por dia oferece a oportunidade da divulgação dos teus ensinamentos. Envolva-nos a todos, Senhor, nas forças infinitas do teu amor. Permita-nos, então, que possa ser em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, dos guias espirituais que nos sustentam, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerar encerrado o estudo da manhã de hoje, nesta quarta-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.